Passamos a apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo. Adaptação de Sidney Carbone. Não compreendo como e por que Ivana mudou tanto. Minha mãe, se a senhora soubesse o que me estaria reservado pelo destino, com certeza não teria me obrigado a esse casamento. Era impossível, nessas horas de reflexão, não lembrar-se de Alexandra. Alexandra, que grande diferença entre você e Ivana. Ele sentia que, quanto mais se afastava sentimentalmente da esposa, mais se via atraído pela namorada de outrora. Não compreendo por que constantemente faço essa comparação. Também não conseguia compreender a animosidade que Ivana nutria por Anton Vassiliev, que através dos anos se mostrara sempre amigo, devotado e fiel, provavelmente pela sua condição de pai de Alexandra. Olavo, porém, sentia que algo mais sério se punha por detrás dessa inimizade. Enquanto meditava, tudo era silêncio na mansão. Todos se haviam recolhido, só ele permanecia acordado. De olhos fechados, começou a cochilar. O livro que tinha entre as mãos escorregou, caindo no tapete sem fazer ruído. Nesse estado, entre a vigília e o sono, sentiu que branda aragem tocava-lhe de leve os cabelos, como um afago, enquanto o suave perfume de alfazema atingia-lhe o olfato. Abriu os olhos e... viu a figura de sua mãe de pé ao lado da poltrona, contemplando-o com ternura, como nos mais belos dias de sua vida. Exclamou num sussurro: Mamãe? A genitora parecia-lhe muito mais bonita, mais leve e como que etérea. Notou que ela usava o traje preferido e trazia o broche de brilhantes e rubis que ele apresenteara no último aniversário e do qual ela nunca se apartava. Repetiu embevecido: Mamãe, é a senhora mesmo ou estarei sonhando? Sim, sou eu, meu filho. Estou viva, como pode ver, uma vez que a morte não existe. Olavo não se conteve de emoção e... passou a chorar qual uma criança, copiando as atitudes que tomava quando a mãe estava encarnada e o ouvia com paciência e ternura. Minha mãe... eu sofro tanto. Colocando a mão sobre sua cabeça e acariciando-lhe os cabelos revoltos, ela afirmou: Ah, meu filho, não desconheço as desventuras por que passa e também não ignoro que lamenta seu casamento culpando-me. A verdade, meu querido, é que você tem responsabilidades para com nossa Ivana. Apenas quis lembrá-lo intuitivamente o compromisso assumido com ela na vida maior. Sua esposa precisa de muito carinho e compreensão, pois sua natureza fútil e vaidosa tem preponderado sempre. Foi você mesmo que, em outras eras, a empurrou de forma inconsequente para a degradação moral. Agora, necessita reconduzi-la ao caminho do dever e do respeito próprio. Então, é realmente verdade que não vivemos uma única vez? Sem dúvida, meu querido. Voltamos à terra tantas vezes quantas forem necessárias para atingirmos a perfeição. Não percebe a diferença que existe entre as pessoas? Você mesmo, meu filho, é espírito consciente das próprias responsabilidades e já caminha no sentido do bem. Ivana, por outro lado, ainda precisa muito aprender para vencer suas tendências negativas. Nessa hora, Olavo pensou em Alexandra e a mãezinha, anotando a indagação que ele não se atrevia a verbalizar, esclareceu com um sorriso: A nossa querida Alexandra também tinha compromissos com outra criatura, meu filho.
e por essa razão vocês estão separados presentemente. Mas você e ela são espíritos ligados por elos de amor profundo e que, através do tempo, têm se encontrado muitas vezes e se reconhecido. É mesmo? Mas... Meu filho, tenha confiança em Deus. Sejam quais forem as adversidades que tenha que enfrentar, lembre-se de que nada acontece por acaso e que estamos todos sujeitos às leis sábias, justas e perfeitas, porque emanam do Criador. Resigne-se ao que não pode evitar e mantenha a serenidade em qualquer circunstância. Estarei a seu lado, ajudando-o e fortalecendo-o. Acima de tudo, vela o Senhor do Universo. Que Nossa Senhora de Kazan o abençoe. Adeus. Sob profunda emoção, Olávio viu a imagem da mãe ir desaparecendo até esvair-se por completo. O coração serenara e um bem-estar, como há muito não sentia, o dominou. Então é verdade. A morte não existe e os seres que amamos continuam a velar por nós como anjos da guarda. Percebia que o conhecimento dessas realidades era tão importante que mudaria completamente sua vida e seu modo de proceder. Compreendia agora a razão das diferenças entre as pessoas, diferenças essas que reconhecia serem culturais, sociais ou morais. E assim, refletindo sobre essas magnas questões que agora lhe povoavam a mente, ouviu a porta se abrir. Oi, querido. Ivana entrou na sala com o rosto corado, os cabelos algo desfeitos. Sorridente e falante, despencou-se numa poltrona. Não sabe o que perdeu, querido. Meus amigos levaram-me a um banquete. Estava ótimo e diverti-me muito. E bebeu mais do que seria conveniente. Ora, não seja moralista, Olavo. O vinho era excelente e o príncipe Yaroslav me fez companhia. Ah, então foi ele quem a trouxe para casa. Claro, o príncipe é um verdadeiro cavalheiro. São 4:30 da manhã. Não acha que está exagerando um pouco? Afinal, o que dirão as pessoas ao saberem que deixou a festa acompanhada do príncipe, apenas do príncipe Yaroslav, que não goza de boa reputação na corte e cujas conquistas amorosas são conhecidas de todos? Você é uma mulher casada e temos um nome a zelar. Deixe de sermões, Olavo Barenkov. Se precisei que alguém me trouxesse ao lar, é porque você se recusou a acompanhar-me. Além disso, estou extremamente cansada e com muito sono. E levantando-se da poltrona, cambaleando... Eu vou dormir. Espere, Ivana. Ele estava tenso e já ia criar um novo atrito, chamando-a asperamente à responsabilidade, quando se lembrou das palavras que ouvira ainda há pouco da falecida mãe e que vieram tão a propósito. Então calou-se, reconhecendo que, no estado de embriaguez em que Ivana se encontrava, não adiantaria dizer nada. É melhor eu me recolher. O dia já está começando a clarear. Contrariamente a seus hábitos, Olavo acordou com o sol alto. Arrumou-se e desceu para a sala de refeições, tomou o desjejum e foi para o escritório, permanecendo algumas horas entregue a problemas que estavam a exigir providências urgentes. Sentia-se leve, renovado. O bem-estar persistiu durante todo o dia, e para seu espanto, assuntos pendentes e que pareciam de difícil solução foram executados rapidamente. À medida que as ideias lhe fluíam na mente, eram logo processadas, o que o levava a dizer: Como não pensei nisso antes? Ao retornar à mansão, no final da tarde, encontrando-se com Rose na sala de estar... Onde está minha esposa? A Barine ainda não deixou seus aposentos, senhor. Não. E por quê? Ela está doente? Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone.
Tranquilize-se, senhor. Ela está bem. Acordou no meio da tarde, pediu a refeição no quarto e disse que não iria descer porque estava muito cansada. Intimamente satisfeito, Olavo pensou. Melhor assim, pois não estou disposto a suportar suas cenas, o que seria inevitável se iniciássemos uma conversa. Posso servir o jantar, Barini? Sim, Rose, por favor. Olavo jantou tranquilo, leu o jornal sem maiores problemas e recolheu-se logo após. No dia seguinte, Ivana acordou muito cedo. Olavo bebericava o chá quando ela surgiu na sala de refeições. Bom dia, querido. Ela chegou-se a ele, enlaçando-lhe o pescoço, carinhosa e arrependida. Perdoe a sua mulherzinha, querido. Eu reconheço que agi muito mal e mereço a sua repreensão. Mas não acontecerá mais, eu prometo. Contente com o epílogo do desagradável incidente, Olavo beijou-a, selando a reconciliação e fazendo com que a paz voltasse a reinar no céu conjugal. Durante um mês, Ivana não saiu de casa, evitando criar desentendimentos com o marido. Ficavam juntos e sentiam-se felizes. Certo dia, porém, um portador vindo da mansão dos Lilazes, amando de Anton Vassiliev, trazia uma triste notícia. Nikolai Laievich, esposo de Alexandra, falecera naquela manhã. Imediatamente, Olavo mandou Valfrido preparar a carruagem. Iria até a propriedade rural. Tomando conhecimento da decisão do marido, Ivana ficou possessa. Procurou e ordenou furiosa. Você não irá! Procurando manter o equilíbrio, Olavo falou com brandura. É necessário, Ivana. Nikolai era meu empregado e preciso tomar algumas providências. Repito que você não irá! Ora, Ivana, que conversa mais fora de hora. Eu sei por que quer ir à mansão. É para ver aquela miserável que nunca o deixou em paz, não é? Ah, não diga bobagem. Sei que sente ciúme de Alexandra, mas nunca lhe dei razão para isso. É uma questão de humanidade ajudar alguém nessa circunstância e não poderei me omitir. Já que se sente tão insegura, venha comigo. Conciliador, ele aproximou-se tentando abraçá-la, afirmando com voz carinhosa. Sua companhia me dá muito prazer, acredite. Mas Ivana recuou, rancorosa, fugindo do seu contato enquanto dizia. Vai pagar-me por isso também, Olavo. Ah, se vai! Fez meia volta e foi trancar-se em seu quarto. Olavo suspirou, contrariado, e dirigiu-se para a carruagem que o estava esperando. Durante o trajeto, Olavo deixou-se embalar pelos próprios pensamentos. O que Ivana quis dizer com aquelas palavras? Vai pagar-me por isso também? Mais do que as palavras, impressionou-me a expressão de ódio com que foram pronunciadas. Não me lembro de tê-la desagradado. A consciência não me acusa de nada que pudesse tê-la magoado. Súbito lembrou-se de Alexandra e envergonhou-se. Sim, tinha pecado em pensamento, é verdade, porque a lembrança da antiga namorada não lhe saía da cabeça. É a única coisa da qual posso ser acusado. E a imagem loura de Alexandra tomou contornos em sua mente. Como estará ela reagindo à morte do marido? Ah, minha pobre Alexandra. Horas depois, quando entrou na moradia de Nikolai, uma pequena multidão se aglomerava na pequena sala. Olavo aproximou-se do caixão e notou que o falecido conservava as feições tranquilas de quem está em paz consigo mesmo. Lembrando-se de sua mãe, emitiu um pensamento para aquele cujo corpo ali estava estendido, ciente agora de que a morte era uma ilusão. Que a senhora de Kazan o proteja e abençoe, Nikolai Laievich. Em seguida olhou em torno procurando alguém.
Deparou com Anton Vassiliev, que, tendo-o visto chegar, se aproximara e agora estava a seu lado. Timidamente, Olavo perguntou. Como está, Alexandra? Bem, tendo em vista as circunstâncias, estou mais apreensivo com o meu neto Andrei. Como está, Andrei Ulrich? Venha ver com seus próprios olhos. Anton conduziu Olavo até o quarto do garoto e o encontraram sentado no leito com as mãos sobre o rosto. Andrei, meu neto, o Barini veio trazer-lhe suas condolências. Lentamente o garoto tirou as mãos do rosto. Havia desolação, sofrimento em seu olhar. Olavo se comoveu. Não sabia o que dizer naquela hora. As palavras convencionais pareceram-lhe desprovidas de qualquer sentido. Andrei Ulrich, seu pai era um bom homem. E Deus, por certo, o protegerá. Naquele instante, parecendo ter rompido a barreira que os separava das outras pessoas, o garoto murmurou com a voz embargada. Eu não o ajudei como devia. Poderia ter feito muito mais. Não fui um bom filho. Não deve pensar assim, meu neto. Você foi o melhor filho que alguém poderia ter... E Nikolai se orgulhava muito de você. Sentindo-se invadir pela emoção do momento, Olavo pensou. É o filho que eu gostaria. Não completou nem teve coragem de externar seu pensamento. Afastou-se para não ser traído pela emoção. Dirigiu-se para o pequeno jardim tão bem cultivado por Alexandra. Espraiando o olhar pela redondeza, divisou um vulto parado pouco adiante. Reconheceu o perfil de Madonna e o porte elegante que se destacava contra o intenso azul cobalto do céu. Caminhou até onde ela estava e parou ao seu lado, não se atrevendo a dizer nada. Naquele momento difícil em que qualquer outro estaria em desespero, Alexandra se mantinha equilibrada. A expressão era de intenso sofrimento, mas não havia lágrimas em seus olhos. Sem se virar, ela murmurou como se falasse consigo mesma. Ele sabia que ia morrer. Deve estar enganada. Como poderia saber? Não sei. Alguns dias antes, arrumou seus papéis, mostrou-me onde guardava algumas economias para a educação do nosso filho, orientou-me sobre como usá-las em caso de necessidade. Senti que Nikolai estava se despedindo de mim. Somente agora, virando-se para Olavo, ela considerou. Ele me deu tudo. E eu não lhe dei nada. Não é verdade, Alexandra. Eu não o amava. E ele sabia disso. Não soube retribuir o amor que Nikolai sentia por mim. Nessa hora, Olavo sentiu-se mais infeliz ainda, porque percebeu claramente que ela continuava a amá-lo como ele a amava. Com o coração aos saltos, não se conteve. Alexandra, eu... Não diga nada. Nada mudou. Tudo continua como antes. Ajeitou o chale nos ombros e, sem acrescentar outra palavra, retornou para casa. Olavo permaneceu ali, estático, contemplando o céu, numa interrogação. Por quê? Por quê? A imagem da mãe surgiu-lhe na tela da memória e ele se lembrou de suas palavras, quando afirmara que Alexandra e ele tinham compromissos com pessoas diferentes. Ela com Nikolai, ele com Ivana. De qualquer forma, não há mais jeito. Como o destino é cruel. Agora que Alexandra está livre, estou casado irremediavelmente com Ivana. Desolado, ele não voltou para o velório. Foi para a mansão dos Lilazes, recolheu-se aos aposentos e passou a noite em claro, meditando. Na manhã seguinte, levantou-se e foi para a sala onde o corpo de Nikolai estava sendo velado. Sentou-se numa cadeira e logo Anton veio fazer-lhe companhia. Está com uma aparência horrível. Não consegui dormir. Estou com o corpo fatigado e dolorido. Não é o seu corpo que está cansado, amigo. É sua mente. Às 9 horas da manhã, o cortejo fúnebre deixou a casa para o sepultamento.
Quando tudo terminou, Alexandra, de luto, com um xale cobrindo a cabeça, amparada pelo pai e pelo filho, reentrou naquela casa que há bem poucas horas estava repleta de pessoas. Sentou-se numa cadeira e ficou a observar a desolação do ambiente, estranhamente vazio. Olavo veio logo em seguida, e acercando-se dela, preocupado... Alexandra, talvez não seja o momento ideal para falar sobre isto, mas gostaria de saber o que pretende fazer doravante. Ela fitou-o com os olhos úmidos de pranto que não chegava a cair, como se tivesse dificuldade de entender o que ele dizia. Sem resposta, Olavo prosseguiu. Acredito que será muito doloroso para você e seu filho continuarem vivendo aqui. Por isso, quero fazer-lhes um convite. Venham comigo para São Petersburgo. Eu os ajudarei e lá terão condições de levar uma vida melhor. Acabamos de apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.